Bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante, que é sobre a biologia dos sentimentos. Onde está localizado os nossos sentimentos? Qual é a sede real dos nossos sentimentos? E como é que nós podemos compreender isso do ponto de vista científico e poder integrar aquilo que está num campo transcendente, que é uma coisa interna, particular, que são os nossos sentimentos. E para isso nós vamos, dentro da filosofia do nosso blog e daquilo que a gente vem defendendo a cada instante, nós vamos utilizar dos princípios da física quântica para a gente embasar uma ideia diferente do que vem a ser os sentimentos. E para isso nós temos que entender um fenômeno chamado hierarquia entrelaçada. O que vem a ser a hierarquia entrelaçada? Veja que, utilizando aqui essa figura de Esker, que uma mão direita pintando a mão esquerda, retrata bem o conceito que vem a ser hierarquia entrelaçada. Quem que está causando o que em quem? É a mão direita que está pintando a mão esquerda ou é a mão esquerda que está pintando a mão direita? Veja que aqui a gente entra numa circularidade e que a gente não encontra uma solução se a gente não sair do sistema em que está inserido. Nós não temos como saber quem que está causando o que. Na verdade, a filosofia da hierarquia entrelaçada é justamente essa, de que nós temos que sair do sistema para entendermos qual que é a verdadeira causa daquilo que está aqui no plano manifesto. E com esta figura a gente já tem a ideia de que nós temos algo fora desse sistema, que na verdade é o próprio pintor. Nós temos que sair do sistema para poder entender que há algo causando ambos simultaneamente, pintando ambos simultaneamente. É esse conceito que nós vamos trazer para a biologia e entender um pouco desses nossos sentimentos, da emoção, como é que nascem, como é que funciona no corpo físico, em termos biológicos, o nascimento da emoção e que a gente vai entender como sendo a representação daquilo que é o sentimento, né? Nós temos visto isso por quê? Porque há uma corrente dentro da ciência fundamental que a gente estuda nos bancos da faculdade, de que os nossos sentimentos têm origem nas moléculas. É o movimento da interação dessas moléculas que fazem surgir algo que é sutil, que é o sentimento. E aqui hoje nós estamos querendo dizer justamente o contrário, de que há algo no campo sutil capaz de provocar um efeito, uma causa no campo manifesto. Então, como é que nós podemos inverter isso? Bom, vamos entender aqui alguns mecanismos básicos do que funciona dentro lá da nossa célula, seja ele no nosso sistema límbico, em qualquer região do nosso corpo. É mais ou menos assim que acontece. Nós temos sempre a presença de um ligante. Esse ligante é qualquer substância produzida por glândulas endócrinas dentro de algumas vesículas cerebrais que produzem os neurotransmissores, mas principalmente pelas glândulas endócrinas. São os sinais que são emitidos que vão ao encontro do seu receptor específico. A ligação entre o ligante, o hormônio e o seu receptor é aqui, nessa situação em que a gente vai estudar o que vem a ser a emoção. A emoção é tudo aquilo que a gente pode visualizar no corpo físico, né? O fato de eu estar com raiva, vocês vão visualizar a minha pletora, eu estar com a respiração ofegante, fora
da minha razão, e uma série de transformações está ocorrendo no corpo físico. Mas na verdade essa emoção está apenas representando algo que é sutil, que são os nossos sentimentos. Então, isso aqui, este complexo que ocorre em nosso organismo, nós vamos recorrer ao que a pesquisadora Candace Pert denominou de moléculas da emoção. É isso que nós vamos nos ater hoje com alguns detalhes, entendendo do campo de vista vibracional o que vem a ser este receptor que está ali contido, que contém átomos, que contém elementos químicos na sua composição química. Da mesma forma o ligante, como é que eles se comunicam? Como é que sai dali algo que é sutil, que a gente denomina de emoção? Veja aqui, vamos tentar representar neste gráfico uma célula com o seu meio externo e o seu meio interno. E aqui uma proteína inserida dentro da membrana que separa o meio externo do meio interno. E aqui nessa membrana estão inseridas aqui algumas proteínas, algumas substâncias específicas que têm vários componentes, né, que nós vamos chamar de receptores mais adiante. E cada uma das substâncias produzidas pelo organismo tem um formato específico, uma conformação específica capaz de localizar. Então, esses aqui são os receptores, né, que também tem um componente vibracional, como nós vamos ver. E aqui, no meio externo, é da onde advêm os sinais, que são os hormônios, que são substâncias vibracionais também, mas que contêm uma informação. Eles trazem uma informação que vão ligar a estes receptores de uma forma específica. É aqui produzida pelo nosso cérebro, pelo coração, órgãos sexuais, intestino, suprarrenal, a gama de órgãos que nós temos e com todas as suas produções químicas. E é justamente este átomo, os seus componentes, as suas ondas de possibilidades que nós vamos trazer para o corpo biológico nessa magnificência que a gente pode expressar do que é o nosso corpo físico, a inteligência que coordena todas essas reações. Mas sempre que há a ligação entre o sinal e o receptor, nós vamos desencadear uma série de outras informações que vão fazer com que motores minúsculos intracelulares vão cumprir o seu efeito, vão fazer com que ela execute a sua função biológica. E aqui a gente está um complexo de o que acontece quando a gente vai entender de emoção. Nós temos que entender um pouco o que vem a ser essa atração vibracional, porque aquilo que nós temos aqui de receptor específico e o que nós temos de sinal que vem aqui do meio externo, o receptor ele é como se ele estivesse se agitando, ele assume uma configuração dinâmica e cria uma vibração para isso. É como se fosse um fenômeno do diapasão, quando você entra numa determinada nota musical, um outro violão consegue entrar na mesma vibração. É essa atração vibracional que nós acreditamos que seja o responsável pela localização do sinal com o seu receptor específico. O ligante também vibra na mesma frequência. E aí vai surgir esse fenômeno de ressonância entre ambos. E é aqui que vai ocorrer o surgimento da emoção, que vai representar através da hierarquia entrelaçada, não que um esteja causando o outro, mas que tem algo de sutil, provocando, coordenando a ação simultânea através desse fenômeno da atração vibracional e da ressonância, a ligação entre o hormônio e o seu receptor específico. É uma visão diferente da nossa biologia, que acredita que daqui vai sair uma fumacinha que vai ser o nosso sentimento. Tudo é uma questão de vibração, de frequência, porque
porque os nossos átomos, eles estão numa determinada vibração, numa determinada frequência. As possibilidades são infinitas e é a nossa consciência que escolhe entre essas possibilidades. Os ligantes, eles são formados, constituídos também por uma estrutura química contida por átomos, assim como os receptores. É algo complexo. Então tem algo de mais profundo, uma realidade mais profunda em toda essa nossa biologia. E é esse fenômeno de ressonância celular que faz com que vibratoriamente estas substâncias químicas entrem em sintonia. Mas tem algo que coordena essas ações do ponto de vista sutil. É como se nós tivéssemos um corpo sutil de sentimentos capaz de trazer à manifestação uma emoção específica, fazendo com que o nosso organismo toque um acorde específico para cada sentimento, representado aí pelo nosso grande aparelho nodal magnífico que é o nosso cérebro com seu sistema límbico. Mas não que as nossas emoções tenham origem específica no nosso sistema límbico. Nós estaríamos negando uma milenar tradição de conhecimentos que falam que a sede dos nossos sentimentos estão nesses corpos sutis. Então, a molécula da emoção seria essa força de atração entre os receptores e ligantes através do fenômeno de ressonância. É a sintonia vibracional que gerariam essas moléculas da emoção, fazendo tocar um acorde emocional específico. E aqui a gente já tem um conceito diferente do que vem a ser emoção e do que vem a ser o sentimento. A emoção nós entendemos como uma representação física de algo sutil. É a representação do meu organismo, aquilo que eu consigo observar no campo da manifestação, que eu consigo detectar, observar e ver. O sentimento seria esse movimento de uma energia específica que nós temos dentro de nós, já há muito tempo afastada pela biologia molecular, que seria a energia vital, mas que nós vamos trazer novamente à tona sobre um outro prisma, sobre o embasamento da física quântica agora. E as emoções são um vínculo entre o corpo físico e os estados não físicos da consciência. É o local de ligação do receptor, é onde isso acontece. É essa vibração atrativa que é a emoção. É o seu receptor ligando com o seu ligante específico, e as emoções iriam influenciar de uma forma dinâmica, uma via de duas mãos, o que acontece. Os receptores são alvos moleculares dinâmicos que modulam nossa fisiologia em resposta à nossa experiência. A percepção controla a biologia. A percepção controla o comportamento. Quem controla a percepção? Na verdade, são as nossas crenças que controlam a percepção. Esse é um outro detalhe importante que ao nosso sistema de crenças, aquilo que nós acreditamos, a gente tem hoje, através do conhecimento do novo inconsciente, de que há forças subterrâneas aqui no nosso inconsciente capaz de coordenar as nossas escolhas, de influenciar as nossas decisões e também de coordenar a nossa biologia. É isso que nós precisamos ver. Então, para a gente falar em biologia de sentimento, nós não podemos levar apenas o conhecimento genético, o determinismo genético, a uma outra ciência capaz de explicar o que vem a ser esses sentimentos. Porém, se nós ficarmos ainda presos ao naturalismo darwiniano, com a sua seleção natural, apenas explicando aquilo que nós conseguimos ver da evolução no campo lento e gradativo, porém essa seleção natural ela precisa de algo a mais, que nós podemos num futuro próximo explicar isso. Enquanto nós entendemos que a vida é como resultado de processo físico-químico, nós estamos querendo apenas admitir a causação ascendente, não admitindo a influência da consciência, do espírito na matéria.
Da mesma forma que a mente, se nós entendermos como resultado de processos cerebrais, nós também vamos excluir uma série de resultados importantes de estudos da filosofia milenar que nós temos. Então nós temos que achar uma maneira de modificar isso, e nós precisamos dessa forma. E a física quântica vem justamente corroborar com essa modificação de pensamento, de paradigmas. Tudo isso pensando na valorização, na expansão da nossa consciência, na aquisição dos nossos valores. Hoje em dia, nós vimos e observamos o quão o nosso planeta está carente destes valores, do que vem a ser a verdade, do que vem a ser a justiça, do que vem a ser o amor. Quais são os significados que nós estamos dando a esses grandes temas? Porque o que nos trouxe até aqui são os paradigmas, são os contextos que nutrem os nossos significados, baseado numa filosofia determinista, apenas da causação ascendente. E nós temos que resgatar isso. E a como fazer isso? Que é o que nós tentamos fazer a cada instante aqui. Nós admitimos a presença de campos informacionais, de campos morfogenéticos que orientam a coordenação da nossa forma, a maneira como nós nos apresentamos no nosso corpo físico. Durante o fenômeno do desenvolvimento embrionário, uma única célula é capaz de gerar no futuro 70 trilhões de células. Nós ainda não temos uma explicação dentro da ciência de como que de uma única célula nós conseguimos gerar essas 70 trilhões de células através do fenômeno da diferenciação celular. Como que as minhas células do coração sabem o momento de se diferenciar em células do coração para exercer a sua função? Como que as minhas células do fígado sabem o momento correto e apropriado para que genes sejam ligados e desligados a ponto de criar aquela diferenciação para que aquelas células executem precisamente as suas funções biológicas? Nós temos que admitir que há a presença de algo sutil que coordena estas diferenciações celulares. E o pesquisador Rupert Sheldrake é um deles, que contribuiu para a biologia através do conhecimento dos campos morfogenéticos. Então, na verdade, nós teríamos centros vitais, centros de forças vitais localizados nesses campos morfogenéticos, que seriam justamente a movimentação dessa nossa energia vital. Como nós já dissemos, a biologia molecular, que a nossa ciência materialista reduziu tudo à biologia molecular, afastou de muito tempo a presença da energia vital. Mas aqui nós conseguimos conversar, porque nós já vimos como que algo transcendente pode se comunicar com algo manifesto pelo conhecimento que a física quântica traz. Então, esses nossos centros vitais, conhecidos como chakras, estão situados sempre próximos a grandes órgãos e centros nodais importantes. Repare os sentimentos que a gente consegue vivenciar nesses chakras, né, de contato com o discernimento, com a clareza, com o amor, com o sentimento, com a capacidade de realização. Cada uma dessas nossas capacidades são representadas nesses grandes centros vitais. E que os movimentos dessa energia vital nesses campos morfogenéticos, e esses próprios campos morfogenéticos que coordenam a forma, que coordenam os nossos órgãos, eles são a fonte e o molde. Então, energia vital, movimento dentro dos órgãos, dos campos morfogenéticos, fazem com que os chakras são os pontos do corpo físico em que a consciência simultaneamente colapsa os movimentos de importantes campos morfogenéticos e os órgãos no nosso corpo que representam esses campos morfogenéticos. É uma visão diferente que a gente pode, no futuro, para não ficar tão extensa aqui a nossa explanação, de conversarmos com isso mais detalhes.
Então, o que nós queríamos chamar a atenção hoje é justamente isso, que nós temos algo de sutil dentro de nós, de particular, que os nossos sentimentos também são encarados dentro da física quântica como possibilidades de escolhas, escolhas da nossa consciência, que utiliza todo esse arsenal que nós aqui verificamos, biológico, para representar esse sentimento no nosso corpo físico. Que vocês tenham um excelente domingo, fiquem sempre em paz e até uma próxima oportunidade.